Por que Ele que a era gente não missionário. pode, O quê? humanamente, antes de se pensar em pecado, divindade, Bíblia, em Constituição, em ser humano? Porque nós não podemos O ser humano precisa de abraçar, limites. calma, porque nós não podemos abraçar a nossa humanidade e aceitar que a homossexualidade é um processo natural. Outra coisa, Felipe Neto, é que a teoria de gênero criada ela não tem comprovação científica. Veja essas referências, veja aí o que a sociedade científica diz sobre a teoria de gênero. Eu vou dar um exemplo aqui sobre a teoria de gênero. Se nós pegarmos 50 casais de crianças, meninos e meninas que nunca tiveram contato com orientação sexual, colocarmos em uma ilha e deixarmos lá, provavelmente depois ali de 20, 15, 20, 30 anos nós teremos filhos ali. Você sabe por quê? Porque os seus corpos se atraem uns aos outros. Eles não vão precisar que alguém ensine sobre o sexo. Eles não vão precisar que alguém ensine que ele tem atração pelo sexo oposto, porque o seu próprio corpo será um imã que vai atrair, eles vão descobrir o sexo naturalmente, é assim que acontece. Portanto, essa experiência, se colocarmos numa ilha, essa na verdade é a experiência do mundo, é a experiência natural do homem. Os seus corpos, por causa dos seus gêneros contrários, se atraem como um imã, com uma força muito grande, e essa força que vai fazer com que eles se aproximem, usem o seu gênero, usem o seu corpo e tenham filhos sem ninguém ensinar. Hoje a lei diz que é uma padroeira. Agora eu tenho uma questão muito séria para levar à reflexão os cristãos. O fato de uma lei ser aprovada quer dizer que todo mundo vai obedecê-la? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Quer dizer que uma lei aprovada quer dizer que o governo anticristo foi instalado no Brasil porque a lei homoafetiva foi aprovada e acabou o Brasil, nós não vamos mais poder exercer a nossa fé e etc. Claro que não. Lá no futuro, se preparem, lá no futuro essa lei vai ser aprovada. Seremos minoria, seremos perseguidos, seremos presos pelas as nossas posições. Portanto, essa lei será aprovada. Portanto, nós agora só estamos postergando, mas eu tenho alguns exemplos. Lá em Daniel, no livro de Daniel, quando Nabucodonosor disse que era para adorar a estátua e aqueles homens não adoraram, eles foram condenados, não foram? Mas depois que foram livrados da fornalha, o que é que aconteceu? O rei Nabucodonosor editou uma outra lei dizendo que era para crer no Deus de Daniel. Eu te pergunto, Deus aceita adoração por imposição de lei? É óbvio que não aceita. Nem todos se converteram ali. Ora, se uma lei disser assim no Brasil, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia é o Deus do Brasil, é o padroeiro do Brasil, Jesus é o padroeiro do Brasil, todos vão crer em Jesus? Dentro desta ideia de politizar os cristãos, talvez uma pergunta nos abra os nossos horizontes e traga à luz a alguns questionamentos e até mesmo algumas dúvidas, tanto de cristãos quanto de cristãos que querem ser políticos. Por isso o debate é interessante. Se eu perguntar assim para você, protestante ou católico, quando nós votamos nos políticos cristãos, nós queremos que eles implantem uma teocracia no Brasil, o governo de Deus? A resposta só é uma, e essa resposta é esclarecedora quando nós perguntamos e refletimos sobre ela. Nós não queremos implantar uma teocracia no Brasil, mesmo porque por dois motivos, pelo menos. Primeiro, porque o governo definitivo de Cristo não vem agora implantado pelos homens, é isso que nós queremos ou não. Vem implantado por Cristo. E com um detalhe, alguns creem que o governo de 1000 anos de Cristo será literal, mas que alguns vão ser seduzidos no final desses 1000 anos e não vão crer em Jesus e vão deixar. Ora, se nós cremos, ou alguns eu não creio, mas se alguns creem, que o governo de Cristo literal terão pessoas que não se converterão, imagina se eu tentar implantar enquanto político cristão um governo teocrático, é óbvio que vai haver oposição dessa visão de teocracia. Uma outra coisa que devemos analisar é que quando votamos em políticos cristãos, pelo menos no legislativo, nós votamos por quê? Porque queremos que, na medida do possível, ele defenda os valores cristãos. Porque a casa legislativa é a casa do debate. Cada um vem com sua formação moral, com sua formação religiosa e vai ter os contrapontos ali. Portanto, quando votamos num presidente da República, nós não votamos para ele implantar uma teocracia.
Veja quando Bolsonaro fez um grande culto ali num dos salões do Poder Executivo, e eu te pergunto, se aquele culto fosse da Umbanda, com o presidente da República no meio recebendo passe, se aquele culto fosse do Candomblé, se aquele culto fosse uma grande sessão espírita, invocando os espíritos, nós iríamos defender o quê? Nós iríamos aplaudir? É óbvio que não. Enquanto protestantes, nós iríamos protestar por um Estado laico. Portanto, no Poder Executivo, o presidente da República ele não pode manifestar a sua fé. Ele não pode fazer com que o Estado ele seja um Estado teocrático. Ora, ali no Oriente Médio, nós temos a luta entre islâmicos e judeus. Dentro do islamismo, nós temos as lutas dos xiitas contra os sunitas, cada qual querendo tomar o Estado para implantar a sua religião. Ora, se o Estado fosse apartidário, sem religião ali, laico de fato, o Estado viria no meio e separaria o conflito. Olha, sunitas, vocês exercem sua religião, os sunitas e os xiitas exercem a sua religião, mas o Estado ele é neutro quanto a essas questões. Não seria melhor? É dessa forma mesmo que nós pensamos. Quando o Estado era católico, os católicos aplaudiram. Quando o Estado hoje é evangélico, os protestantes aplaudem. Mas quando o Estado for de outra religião, nós vamos aplaudir também? Nesse aspecto, nós temos que refletir. O poder executivo não pode ser de religião, mas o poder executivo também não pode ser um Estado anticristão. No poder legislativo, sim, as ideias são livres, eu posso expressar por que eu não concordo com determinada lei, porque não há unanimidade ali para nada, para porte de armas, para incentivos de impostos, para tudo, é a casa do debate. E ali sim, nós esperamos que o político cristão, na medida do possível, vote de acordo com seus valores. Portanto, todos creem nessa padroeira? É óbvio que não. Portanto, lá na frente, quando o casamento homoafetivo for aprovado, nem todos vão casar homem com homem, mulher com mulher. Teremos o casamento hétero ainda. Vou lhe dar um outro exemplo na Bíblia. A Bíblia diz que Moisés permitiu a separação. E Jesus disse, olha, mas no início não foi assim, mas por causa da dureza do coração deles, e nós repetimos isso sem refletir. É diferente a dureza do coração dos homens? Quando Jesus disse, por causa da dureza dos corações, isso significa o quê? Que os homens não aceitavam as leis de Deus, e hoje é diferente. Os homens não aceitam a lei de Deus. Portanto, se Deus permitiu, não aprovou a separação, mas permitiu pela lei de Moisés que ela fosse instituída por lei, da mesma forma, uma lei aprovada quer dizer que ela tem a aprovação de Deus? Não, óbvio que não. Quer dizer que todos vão ter que segui-la? Óbvio que não. Que vai acontecer com todos? Óbvio que não. Mas estou levando a essa reflexão. Antinatural. Não é homofobia. Homofobia é aversão a gay. Homofobia é violência contra gay. Homofobia é você tirar da pessoa o direito, por exemplo, dela trabalhar por serviço. Minha liberdade de opinião, minha liberdade de expressão vem antes da minha liberdade sexual, Felipe. Ué, mas você tem liberdade de opinião e eu tenho liberdade de definir como homofóbico. Eu acabei de falar aqui, você está me chamando de homofóbico, você está me chamando de criminoso, porque querem criminalizar a homofobia. Sim. Eu acho que existem níveis... Vocês estão vendo aqui? Estão vendo que está todo mundo ouvindo. É por isso que a lei da homofobia não passa aqui. Existem níveis e níveis que precisam ser debatidos em relação à homofobia. A lei da homofobia não passa aqui por causa disso. Eu acabei de dizer que eu não acho certo, que eu não acho natural, é uma opinião minha, e fui chamado de homofóbico pelo Felipe Neto. Mas é um pensamento homofóbico. Não é pensamento homofóbico, é minha liberdade de natural, é minha liberdade de opinião, é minha liberdade de expressão. Se eu não... O que nós combatemos é o ativismo do movimento. O ativismo do movimento quer pegar gerações, crianças, para implantar nelas a ideologia de gênero, para transformar gerações futuras. Os adultos, sim, eles têm preparação para decidir o que eles querem da sua vida sexual. É problema de cada um. Mas as crianças não, deixem elas se desenvolverem. Mas o bem que essas igrejas promovem à sociedade, o equilíbrio que elas promovem à sociedade, o número de dependentes químicos que saem todos os anos, o número de pessoas que são visitadas em hospitais, o número de pessoas que são visitadas dentro de cadeias, o maior índice de reinclusão do ser humano que foi para a cadeia,
através da igreja é altíssimo. Não existe outra instituição que consiga devolver a pessoa para a sociedade que não seja igreja. Isso o Ministério Público fala. Então a igreja tem um trabalho gigantesco. Em compensação, o microempreendedorismo hoje no Brasil emprega milhões de pessoas, Sim. tira pessoas da pobreza, ajuda a família brasileira. Para mim é um problema muito sério também a igreja não pagar imposto. Mas a igreja paga imposto de outra forma, Felipe. Os membros da igreja pagam. Pagam. Todos os membros de igreja pagam, são brasileiros. Mas a igreja não paga A um igreja centavo. usa o seu dinheiro para construir santas casas. Ah, você sabia que os hospitais... sim. Você já ouviu falar de alguma Desculpa, santa casa que Feliciano. salvou alguém ou não? A gente vai Não, falar. deixa eu falar aqui. Você já ouviu falar de alguma santa casa que salvou alguém? Você já ouviu falar de que alguém entrou dentro de uma igreja e aprendeu a ser marginal? A igreja é o órgão que mais ajuda o Estado. A igreja tira pessoas da esquina, a igreja recupera pessoas. Eu sou um exemplo disso, eu fui drogado. A igreja também dá mansão para Silas Malafaia, dá mansão para o Bispo Macedo, dá mansão para fulano, dá mansão para ciclano. Se é criminoso ser rico nesse país, da forma que for, por que não caçam ele? Deve ter a questão do imposto de renda. Por que não caçam ele? Eu acho maravilhoso esse argumento. Inclusive o argumento dos próprios petistas para defender Lula. Se é crime, eu sou um pastor pobre. A minha igreja tem menos de 200 pessoas e é no meio do mato. Lá na minha cidadezinha onde eu moro. Porque as pessoas geralmente quando vão falar do Feliciano é milionário, ele tem milhões. Não, eu tenho 200 membros numa cidadezinha. Eu adoraria ver igrejas, instituições religiosas como um todo pagando imposto. Eu acho que seria, no mínimo, justo. Veja só. No mínimo. É uma discussão. É uma discussão porque as igrejas exatamente não pagam imposto no nosso país, e se você permitir eu falar agora, sem a gente fazer nada de maneira jocosa, é por isso. A igreja é vista pelo Estado, ainda hoje, em todo o mundo, como uma entidade, uma instituição, talvez uma das poucas que ainda tem credibilidade. Tem pontos, existem casos pontuais. Tem um maluco aqui, tem um bandido aqui, tem um extorquidor da fé ali, tem um outro ali. O empreendedorismo no Brasil é massacrado, destruído, completamente dilacerado. Concordo. As igrejas operam sem pagar imposto, se disseminam de maneira absurda. Eu sei, você diz sobre drogados, criminosos, etc. Eu não estou tirando a importância da igreja, hospitais, óbvio, creches, óbvio que a igreja tem sua importância social. ONGs, eu sei que a igreja tem importância social. Mas você há de convir comigo que igreja virou negócio. Para muita gente. Para algumas pessoas sim. Algumas não, Feliciano. Algumas sim. Desculpa. Vou te dar o exemplo da minha, por exemplo. Eu cresci no subúrbio carioca. Deixa eu te dizer. Desculpa, deixa eu só finalizar meu pensamento. Deixa eu completar a minha aqui. A minha igreja, eu plantei ela na minha cidade, eu construí ela, eu dei ela para a sociedade, eu sou pastor da igreja, eu dizimo na minha igreja e eu não recebo um centavo da minha igreja. Existem pastores e pastores, você não pode medir todos por igual. Eu não estou medindo todos por igual. Eu não estou medindo todos por igual. Falta auditoria, falta fiscalização. E igreja virou negócio, sim. Olha, eu já falei isso aqui há mais de 2 anos atrás. Eu disse que eu era a favor, sim, das igrejas pagarem impostos, serem fiscalizadas. Você sabe por quê? Porque desenvolveram um argumento maravilhoso de que o governo queria, o legislativo, alguns deputados queriam aprovar a fiscalização das igrejas porque era uma perseguição do diabo. Não é uma perseguição do diabo, não. Isso é um argumento que os lobos desenvolveram. E a gente, dentro das congregações, nós acreditamos, não tem perseguição do diabo nenhum. Fiscalizar o dinheiro das igrejas é lícito, sim, o governo deveria fiscalizar, sim. Você sabe por quê? Porque existe muita gente lavando dinheiro através da igreja. Porque existem os lobos roubando o Estado e roubando os fiéis. E isso nós não protestamos. Marco Feliciano, a minha briga é justamente essa. Você se coloca, se exclui, mas você aceita que os lobos se travistam de pastores. Portanto, nós somos omissos quanto a isso. Nós devemos protestar. Isso é uma vergonha para as raízes protestantes. Nossos pais protestantes, se estivessem aqui hoje, eles não deixariam que os lobos se travestissem de pastores. Você sabe por que você não aponta? Porque nós somos covardes. Porque politicamente nós queremos agradar gregos e troianos, porque isso é uma estratégia política. Você não quer perder votos, você não quer briga, você quer agradar Deus e a Mamon, e a Bíblia não permite isso. Portanto, as convenções de igrejas, os pastores, os políticos cristãos devem se posicionar e dizer sim, eu não concordo com esse tipo de posicionamento. Não ficar com essa desculpinha, mas a minha igreja não faz. Mas quando você vai à igreja buscar votos ou pregar com as que fazem, você é o quê? Pela Bíblia,
A sua omissão te faz participante. É sim, a sua omissão te faz participante. Você vê lobo travestido de pastor e não os denuncia. Portanto, não pode um protestante se omitir a estas coisas. Portanto, é a lei que vai fazer com que fiscalize o dinheiro das igrejas, o uso do dinheiro das igrejas, que vai separar o joio do trigo. Porque nós, enquanto protestantes, não fizemos, portanto, é o Estado que vai fazer. Aquele que administra as finanças da igreja com responsabilidade, com temor, com fé, com muito temor a Deus, esses não vão ser punidos. Mas aqueles que administram com má fé, lavando o dinheiro dos fiéis através da igreja, esses vão ser pegos pelo Estado. Isso tem que ser feito mesmo. É o Estado que vai separar o joio do trigo neste quesito, sim. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica, comum, respeito a valores culturais e artísticos nacionais. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais de escolas públicas de ensino fundamental. O Constituinte entendeu que o ensino religioso tinha que ser. Eu tenho um projeto de lei aqui. Você não considera isso atrasado? Deixa eu te contar, eu tenho um projeto de lei. Você acha certo ensinar um bandismo na escola? Deixa eu te contar, calma, vou chegar lá. Eu tenho um projeto de lei meu, que é um projeto, foi o primeiro projeto que eu apresentei quando eu entrei aqui, para tornar obrigatório o ensino religioso na escola. Eu apresentei esse projeto para promover uma discussão. Eu sei que isso nunca ia passar. Dentro do projeto, eu não coloquei o ensinamento de uma religião. Eu coloquei o ensinamento, os grandes ensinamentos das religiões. Todas as religiões, independente da qual seja, ela converge para um bem comum da sociedade. Toda religião entende que você não pode matar. O Islã, tirando a parte que ele fala dos infiéis, que sou eu, você e mais alguns aí, né? Tirando isso, e o deputado João Willis tem um projeto que ele quer que o Islã seja aplicado na escola do Brasil. Sabia disso? Não sabia. Marco Feliciano, seja claro, nós não acreditamos que todas as religiões conduzem à salvação em Cristo Jesus. Ponto. Nós não acreditamos nisso. Não adianta enfeitar, não adianta maquiar. Nós seremos um dia perseguidos por causa disso. Nós não acreditamos nisso. Agora, o ensino religioso nas escolas didaticamente é muito interessante para gerar tolerância. A partir do momento que a criança aprende que existe pessoas na sociedade que creem em uma religião, creem em outra, elas vão crescer mais tolerantes. O que a gente quer? E o que é que os movimentos querem? Que a intolerância seja acabada no Brasil? Portanto, o ensino religioso, sim, agora. Quando foi o catolicismo, ninguém quis, por isso que foi tirado. Mas se fosse o protestantismo, então nós estaríamos apoiando o ensino religioso no Brasil? Não. O ensino religioso deve ser feito de forma harmônica, de forma homogênea, de forma igualitária com todas as religiões, para que a criança entenda. Porque não vai adiantar tirar o ensino religioso da escola se na sociedade, a sociedade é estratificada em religiões. Por que você vai tirar o debate? Quer dizer, o debate da ideologia de gênero pode entrar na escola, mas o debate da religião, que é muito mais estratificada a sociedade, só cerca de 3% da sociedade brasileira não crê em algum Deus, o restante 97% crê em alguma coisa, portanto são adeptos a alguma religião. Portanto, essa estratificação tem que ser ensinada nas escolas, para que todos aprendam que cada qual crê em uma religião, frequenta uma religião e tem a sua fé. Portanto, didaticamente, sim, é interessante e eu defendo o ensino religioso nas escolas.